capítulo de número 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a seguir. A gente vai trabalhar em duas partes, tá? Vocês viram que eu não coloquei o telão, porque nós temos que aprender a manusear a palavra. Tem gente que está 50 anos na igreja e não sabe nem onde que fica Malaquias. Mas por quê? Porque o telão vicia, né? O telão é bom, mas tem que você ter a Bíblia do teu lado. Pastor, eu não tenho Bíblia, procure a irmã Elisandra aí que nós damos jeito. Tá bom? Pastor, eu tenho a Bíblia no celular, então abre no celular. Do 1 ao 8. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos vamos nos revezando para ler juntos, tá bom? Vamos lá? Pastor Josimar, eu acho que vai ter que abaixar o som, porque se alguém falar baixinho a gente não vai escutar. Vamos lá então. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Verso 2. Até aqui. Fica a tua Bíblia aberta que nós vamos chegar aí. Então, por que nós devemos estudar o livro de Atos dos Apóstolos? Primeiro porque ele vai formar, ele é a fonte que registra os ensinamentos dos 4 evangelhos na prática. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vimos Jesus ensinando. Ele só ensinava. De vez em quando colocava seus discípulos para fazer junto com ele. Agora não. Agora, em Atos dos Apóstolos, a gente vê literalmente, através do Espírito Santo, a igreja colocando em prática aquilo que Cristo mandou eles fazer. Então, a igreja, ela vai aprender no livro de Atos. A gente aprende como que a igreja primitiva. A gente vai conseguir, começando a estudar, e vai caindo uma escama dos nossos olhos.
Evangelho de Mateus é destinado aos judeus. Mateus escreveu para os judeus, por isso que começa lá com a genealogia de Jesus. Mateus começa com a sua genealogia. O livro de Marcos foi escrito e dedicado aos gregos, porque os gregos adoravam vários deuses. Então, toda vez que Marcos queria mostrar para os gregos que Jesus era Deus, ele dizia filho do homem, para dizer que era um homem na terra que era filho de Deus, né? Os irmãos lembram aí da história de Zeus e Hércules, né? Então eles tinham muita mitologia. Então o livro de Marcos é para eles. O livro de João é para os gentios, para aqueles que não eram judeus, não era de religião nenhuma, né? Não tinha contato com o evangelho, que era nós, né? Por isso que quando a gente fala para alguém começar a Bíblia, a gente nunca fala, começa por Gênesis, a gente fala para ele começar por João, porque o João é um resumo do ministério de Jesus. E o livro de Lucas foi escrito para quem, pastor? Você que leu comigo ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz: eu fiz o primeiro tratado, ó, Teófilo. A gente fala, quem que é Teófilo? Teófilo é um homem a qual Lucas escreveu seu primeiro evangelho de Lucas ao Teófilo. Depois você lê em casa Lucas 1, que vai falar a mesma coisa. E agora, Atos dos Apóstolos, Lucas está escrevendo para o Teófilo. É para ele que é direcionada a carta de Atos dos Apóstolos. Essa informação não tem no outro estudo de Atos dos Apóstolos. É duas informações novas. Então, o Atos dos Apóstolos, ele diz que tem algumas características marcantes nesse livro. O livro vai recontar a ascensão, a disseminação do cristianismo acerca de Jerusalém, capital da província judaica, terminando em Roma, que é a grande capital. Depois vai mostrar a conversão dos apóstolos, conforme registrado em Lucas 24:49, vai falar que Jesus instruiu os apóstolos para que eles iniciassem seu ministério somente depois que fossem se revestir de poder. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, a igreja, ela não começa através só do ensino bíblico. A igreja, ela é obrigatoriamente, ela tem que ter poder. Se a igreja não tiver poder, logo não é a igreja de Cristo. Ela pode ser qualquer coisa, menos igreja de Cristo. Então, se você está num ambiente que não tem cura, tu tem um ambiente que as pessoas até choram, chorar é fácil. Quando eu vim da igreja católica, a gente fez um curso de pregador lá, muito fácil fazer o povo chorar. Eu lembro que uma vez um irmão de um ministério para lá da BR me chamou para ministrar para os adolescentes, e eu falei assim: eu quero fazer esse povo chorar, aí a gente vai ver se os teus adolescentes estão no espírito ou estão na carne. Irmão, 10 minutinhos, os adolescentes tudo chorando. Aí eu falei: quem sentiu a presença de Deus? Eu disse: eu. Falei: engraçado, nem um momento falei de Jesus, nem um momento falei do Espírito Santo, eu só toquei no ego de vocês. Vocês estão tudo desviados, gente. Como é fácil falar vocês. Até o cara que me convidou ficou assim, porque ele também chorou. Então é muito fácil manipular pessoas, irmãos. Muito mais fácil do que vocês imaginam. É por isso que a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu não posso caminhar pelo que é falado, só pelo que é falado. Eu tenho que caminhar pelo que está escrito na palavra e pelos sinais. A Bíblia diz que Jesus, quando ele envia eu e você, ele diz: ó, estes sinais lhe acompanharão. Qual que é o sinal? Vamos falar aqui do Marcos 16:15. Porque as igrejas geralmente só param ali, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto, acabou? Não acabou. O contexto é outro. O que está escrito lá é o seguinte: e de pregar o evangelho a toda criatura,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes sinais os seguirão: expulsarão demônios, pegarão serpente, pisarão escorpião, tomarão veneno em meu nome, não fará mal nenhum, e curarão enfermos. De graça recebeste, de graça deis. Então o papel da igreja qual que é? É ir pregar o Evangelho? Só? Não, está faltando aí. Tem que ir pregar o Evangelho, tem que curar, é obrigação da igreja curar. Não é eu que estou falando, Jesus que falou. Então a igreja que não tem cura não é igreja. A igreja ela tem a obrigação de cuidar. E Tiago 27 diz que a verdadeira religião é aquela que cuida da viúva dos órfãos, que cuida do seu povo e não se mistura com o mundo. Então a igreja de Atos, ela mostra uma igreja que dá continuidade do poder. E eu vou desenhar isso aqui daqui a pouco para vocês. Então, Atos 1, verso 1 a 8, vai dizer que Jesus vai ministrar aos discípulos. Jesus ele ministra aos seus discípulos por 40 dias. Depois que Jesus ressuscita, irmão, Jesus ressuscitou, ele passa 40 dias ainda com seus discípulos na terra. Jesus não ressuscitou e foi para o céu. Ele ainda ficou com os discípulos aqui na terra por 40 dias, ministrando aos seus discípulos. Baseado no que você leu aqui, vocês entenderam o que vocês leram do Atos 1:8, né? Sim ou não? Então, quem é que dirige a igreja? Segundo o que vocês leram agora. Também, ele é a ponte, né? É o Espírito Santo, pastor. Nós estamos no capítulo 1. Cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo nem entrou na história ainda. Então aqui quem que dirige a igreja? Jesus. Então, quais os princípios que podem ajudar? Quais os princípios que eu posso entender que é Jesus? Por que Jesus? Como é que eu sei que Jesus está na casa? Meu Deus! Quando você vai para uma igreja, como é que você sabe se é a igreja de Deus? Você senta lá, olha a igreja de Deus. Mas o espírita também cuida do órfão e da viúva. Sinais, maravilhas, milagres, arrependimento. A gente vai ver isso na frente lá. Sem arrependimento não existe igreja cristã. Existe. Não está em live, né? Está só gravando. Então eu posso falar. Sem arrependimento não existe igreja cristã. Sem arrependimento existe igreja evangélica. Por que existe igreja evangélica? Porque igreja evangélica na Bíblia não existe. Os irmãos já sabem que a palavra evangélica não existe na Bíblia. Você é evangélico? Não está na Bíblia. Inventaram esse negócio. A revista Veja nos anos 90 que botou um título: Igreja Protestante virou igreja evangélica. Por causa da Universal, que fez muito sucesso na televisão. Mas não existe a palavra evangélica na Bíblia. A Bíblia te chama de filho de Deus, menina dos olhos e cristãos. O evangélico não existe. Então, uma igreja cristã é diferente da igreja evangélica, né? Porque igreja evangélica trabalha para a denominação. A igreja cristã, ela trabalha para quem? Para Cristo. Então, a igreja evangélica trabalha segundo as suas necessidades. A igreja cristã trabalha segundo a necessidade de Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Se tu chegar numa igreja evangélica hoje, e tu chegar numa igreja sem o pastor te conhecer e falar assim: pastor, eu preciso de 50 reais para pagar um talão de luz. Você vai ganhar?
visita do curto, não é assim? Se fosse Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus disse, se alguém te pedir o chapéu emprestado, a túnica emprestada, dê também a capa. Se alguém te pedir para andar uma milha com ele, anda 2. Então você está vendo a diferença? A igreja evangélica trabalha, ela tem um cercadinho. Você não pode sair para visitar outro ministério. A igreja de Cristo, ela não vê outro ministério. Ela vê o mesmo ministério, mas com nome diferente, cara, pensa diferente, mas não é igreja. Lá no céu não tem placa. Entendeu? Então, lendo o capítulo, o verso 2 e 4, diz assim, ó: até o dia em que foi recebido em cima depois de ter os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas infladas provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando-lhe a respeito do reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele que tinham visto. Ele está dizendo que, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Então, há uma promessa aqui. Qual é a promessa? O poder do céu. Então, querido, você tem que entender, a igreja, que somos eu e você, em conjunto, porque eu sozinho não sou igreja. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que eu sou igreja. A igreja, a Bíblia me chama de membro. E membro, para se tornar corpo, ela tem que estar junto. Lembra lá de Hebreus 10, 25? O apóstolo Paulo diz lá: não fazei como alguns que deixam de congregar e se perdem nas suas virtudes. Antes, ande juntos para caminhar em corpo, porque nós somos membros uns dos outros. Hebreus 10, 25 está escrito isso lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que o poder só se movimenta se eu estiver no corpo. E de acordo com o versículo 2, como Jesus Cristo dirige a igreja? Como é que ele dirige a igreja? Até o dia que foi recebido em cima do céu e dados os mandamentos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a ponte. Deixa eu ver. Ô Marcos, faz um favor para mim. No carro lá, esqueci de pegar, tem uma cartolina lá atrás do banco de trás. E dentro do porta-luva tem um canetão preto. Está aberto o carro. Como é que por favor? Vamos desenhar agora qual é o papel da igreja. Ele vai trazer para mim lá. Então, a direção ou seja, Jesus se deu na cruz, morreu, ficou 40 dias em corpo na terra, ensinando. Depois ele diz: olha, vai para Jerusalém, porque vai vir poder, para daí vocês fazer a obra. Sabe por que há uma grande massa de pessoas desviadas? Porque o que acontece com a igreja evangélica? Não a igreja cristã. A igreja evangélica ela trabalha pela necessidade da dominação. Digamos que a irmã Fabiola se converteu agora. Então a gente vai fazer o quê? Discipulado. Porque ela precisa aprender da palavra. Tá certo? Tá. Só que depois do discipulado, obrigado, meu Deus. Depois do discipulado, o que os pastores fazem? Vai se batizou, fez o discipulado. Glória a Deus, glória a Deus. E agora ela está apta para fazer o quê? Serviço. Já fez discipulado, já trabalhou, está apta. Segundo o que você leu em 1:8, a Fabiola está apta para fazer a obra? Claro que não. Por quê? O que faltou? O que faltou? Poder. Sem poder, sem o Espírito Santo, então qual que é o certo? Discipulado, batismo e a busca incessantemente
pelo batismo do Espírito Santo. Para quê? Para falar em língua? Não, querido. Para você pedir para Deus te usar para curar. Para Deus te ensinar a interpretar línguas. Para Deus te dar dom de maravilha. Os dons estão aí, irmão. Mas por que não tem? Porque o povo só quer orar em língua. Se a Bíblia vê que é um negócio egoísta, porque a Bíblia diz o seguinte: quem ora, apóstolo Paulo diz, quem ora em língua edifica a si mesmo. Se eu colocar a mão na tua cabeça orando em língua, Deus nem vai receber a oração, porque eu estou edificando a mim. Só estou esquentando a tua cabeça. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se não tiver quem interprete, que ninguém fale. Por quê? Porque no meio das igrejas, irmão, tem o espírito de adivinho que também profetiza e fala em línguas. Eu já tive experiência fortes assim, ó, da pessoa estar não ser cristã, está na igreja orando em língua e a gente interpretar. Chamei o cara na frente juntamente com o pastor, falei para o cara: quer aceitar Jesus? Ele: não. Posso orar por ti? Ele: pode. Botava a mão para orar pelo cara, o cara falava em línguas. Eu falei: quer aceitar Jesus? Ele: não. Eu botava, eu falava. Aí o pastor do lado: cala a boca. O cara estava falando, blasfemando contra Deus em línguas. Demônio estava na igreja. Se não tivesse alguém que interpretasse, o camarada ia entregar profecia, ia botar a mão na cabeça, porque, irmãos, guarda uma coisa, eu já falei isso aqui: não é qualquer um que pode botar a mão na tua cabeça. Assim como a unção é transferível na tua cabeça, se o camarada está cheio de capeta, ele botar a mão na tua cabeça, na segunda-feira tu está lascado, vai ficar doente, vai ficar apático, pode te dar depressão, vai dar ruim para você. Jesus tinha 12 discípulos, mas quantos que botavam a mão na cabeça do povo? Jesus. Você só vai ver Jesus botando a mão na cabeça do povo em Atos dos Apóstolos. Quando alguém estava doente, eles traziam para Jesus: ó mestre, é demoniado, ó mestre. Eles podiam falar em nome de Jesus, peraí. Então cuidado. Por isso que eu digo: por que tem tanta gente na igreja tomando remédio, querido? Se o púlpito não tem santidade, o povo está doente, porque é daqui que vem a saúde da igreja. Se o pastor é apaixonado por Jesus, a igreja vai ser apaixonada por Jesus. Se o pastor for egoísta, avarento, vaidoso, a igreja vai ser egoísta, avarenta, porque a igreja, ela é o reflexo do pastor que ela tem. Então nós temos que tomar cuidado. Então, eu quero desenhar isso aqui. Exemplo: eu sou Jesus. Eu ressuscitei, mas eu estou na terra. E agora eu vou chamar alguns discípulos para montar uma estrutura comigo. Então, eu quero chamar aqui o pastor Júlio, pastor Josemar, nós vamos lá. Eu sou Jesus. Encontrei o Júlio numa maçal do pecado, jogando banana na vermelha. Aí ele se converteu. Eu falei: assim, eis que tem uma grande obra para ti, homem. Eis que tem uma grande obra para ti. Então, junto comigo, agora, eu vou ensinar eles a fazer a estrutura. Estou junto. Vamos lá comigo? Vocês vão fazer assim: ó, meu discípulo lá, abre essa cartolina. Discípulo amado 2, coloca a cartolina encostada na parede, segundos, cada um segura de um lado. Isso, ponta na ponta. Jesus escolheu no começo, não foi um discípulo, escolheu 2, foi os 2 primeiros, Felipe. Aí ele saiu caminhando e ele disse assim: ó, Gabi, você tem uma grande obra para fazer, vamos embora. Esse é o papel da igreja. Cada um tem um papel diferente. Vamos lá. Segura a caneta. Aí ele saiu caminhar e foi buscar mais discípulos. Agora vem aqui, eu esqueci tudo. Marcos, evangelista, achei Marcos, irmão. Aqui o cara que escreveu. Marcos vai vir também. Então, digamos que
Aí eu passei 3 anos com vocês para ensinar uma estrutura. Só que não deu tempo de eu terminar, porque eu só ensinei. Qual que é a estrutura? Eu falei para vocês, ó, nós vamos fazer a casa de Deus na terra. Consegue ver aí, irmãos? Levanta mais, eu quero ver se você escrever. Só que daí agora Jesus morreu, ressuscitou. Aí agora eu apareci por 40 dias e continuo dizendo, ó, vocês vão para Jerusalém, porque eu quero que vocês terminem a estrutura que é o reino de Deus. E agora eu vou sair, só que vocês não vão me ver. Agora, sem olhar para mim, olha lá para o papel. Eu não estou presente mais em corpo, estou em espírito. Agora eu vou falar, Gabi, faz o telhado da casa lá para mim, Gabi. Gabi, faz a janela da casa para mim, Gabi. Lembrando que 2 estão segurando a estrutura. Agora Marcos, por que me negaste? Não estou brincando. Marcos, a estrutura precisa de base, faz um terreno. Sem olhar para mim, Marcos, só me ouvindo. Faz um terreno para a terra lá, a casa está voando. Marcos, coloca uma árvore aí, Marcos. Marcos, coloca uma trinca na janela, senão o ladrão vai entrar lá. Fechou? Até aqui tá bom. Agora, só para vocês entenderem, Jesus veio na terra, chamou os discípulos e diz, olha, a gente tem que trazer o reino de Deus para a terra. É uma casa. Por quê? Porque por enquanto Deus só está no templo de homens. Agora nós temos que ter uma casa que é o reino de Deus para o meu Pai morar dentro, fazer morada dentro do homem. Vocês 2 serão encarregados de carregar a estrutura: pastor, presbítero, apóstolo, pastora, diácono, assim vai. Alguém tem que segurar a estrutura. Enquanto Jesus, ele veio e desenhou para os discípulos. Depois, eles continuaram apenas pela voz. Obrigado. Que presente para pular na parede. Obrigado, irmãos. No final, vocês têm tudo. O que aconteceu aqui? A igreja é isso, querido. Jesus desceu na terra, montou a estrutura, ensinou como montar a estrutura, e a igreja, cada um tem o seu papel, só que a igreja ela tem que andar pelo quê? Como foi que o Marco e a Gabi, eles me viram? Eles me ouviram, ou seja, ser cristão é andar pela revelação do Espírito Santo. Se você não andar pela revelação do Espírito Santo, você até vai ver a obra, mas você não vai saber o que fazer. Você até vai ver pessoas segurando a estrutura, mas você não vai saber o que fazer. É por isso que tem muita gente na igreja, irmão, que tem gente segurando a estrutura porque alguém bancou, levantou a igreja. Aí o cara vai toda quinta-feira, todo domingo cantar, vai lá pregar, mas ele não ouviu a voz de Deus. Ou seja, tem chamado, mas está sem propósito. E por isso que o povo se desvia, porque o povo sem propósito ela desanima, porque daqui a pouco a igreja vai virar rotina. E ela vai se apegar no quê? Na estrutura. Ela vai se apegar no trabalho, ela vai se apegar no fazer. Ela não vai se apegar no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela vai querer trabalhar por aquilo. Então muita gente, a Gabriele e o Marcos aqui estavam representando homens e mulheres que são espirituais e ouvem a voz de Deus. O pastor Júlio e o pastor Josimar representam
E se não for de Deus, a obra para? Não, irmão. Algo para ser doutrinário na Bíblia tem que estar no mínimo em 2 livros. E você vai encontrar isso somente em Atos, nós vamos ver lá na frente, e é um versículo isolado. Então o versículo isolado não se leva em conta. Porque se a obra que não for de Deus parasse, as casas de feitiçaria já tinham fechado, porque não é de Deus. As outras religiões não existiriam, porque não é de Deus. Muitas igrejas, infelizmente, tem lugar bom e lugar mau, mas tem muitos lugares maus que estão aí enganando um monte de gente pela coisa errada, levando o povo pelo dinheiro, pelas coisas dessa terra, e estão de pé. E a Bíblia diz que nos últimos dias esses caras iam crescer muito, os falsos pastores, os falsos profetas. Então, mesmo aquilo que não é de Deus, cresce. Aí que eu tenho que cuidar, porque se eu não tiver o poder do Espírito Santo sobre a minha casa, se eu não tiver o Espírito Santo em mim, a igreja ela foi baseada embaixo da palavra e de poder. Não adianta eu ter palavra, a palavra é informação. Se eu não tem umas pregação, não é que deixa eu voltar aqui, porque senão vai soar feio, né? Não adianta só ter palavra, a palavra ela te guia, mas se eu ler esse livro sem a presença do autor, vai ser um livro com apenas informações. Mas se tiver o autor por trás, irmão, porque se eu chegar para vocês e dizer assim, irmãos, em Jerusalém, a igreja media 300 por 45, era de jaspe, e não sei o que, vai mudar alguma coisa? Porque segundo a escatologia, diz que é informação, irmão, não vai mudar nada na tua vida. Agora, se tiver poder, não importa se tem canudo de teologia ou não tem, pode falar glória a Deus. Porque quando ele abre a boca, o Espírito Santo é que se responsabiliza. É o Espírito Santo, irmão. Eu lembro que tinha a tarde da bênção. Quando nós dirigimos a tarde da bênção, a gente viu muito milagre lá. E tinha umas irmãs que iam cantar, né, os playback lá, os playback. As irmãs com na técnica, aí aquelas músicas que emocionam a alma, a pessoa chorar e tal. Aí tinha uma irmã chamada Otávia. A irmã ela tinha mal de Parkinson. Uma simples, chinelinho de dedo, jovem, mas a vida dela não era fácil, os filhos não eram fáceis. Irmãos, o marido dela trancava ela dentro de casa para ir trabalhar. Ela pulava a janela só para ir na tarde da bênção. E quando o marido dela sabia que ela tinha fugido e tinha ido para a igreja, ela apanhava de facão. Só que ela não faltava vir na tarde da bênção. E a gente dizia, irmão Otávio, quer que a gente chame a polícia? Não. O que meu marido vai falar de mim? Que tipo de cristão que eu sou? Eu falei, mas irmã, ela te bate. Mas Jesus também bateu nele e amou aqueles que batiam. Irmãos, ela não sabia ler. E ela dizia assim, pastor, posso cantar uma musiquinha? Eu falei, pode, irmão. Mas eu não sei cantar playback. É uma musiquinha que eu fiz enquanto eu estava lavando a louça. Irmão, toda quarta-feira ela vem com uma música nova. Ela escrevia um rabisquinho no papel, subia lá, ela pegava o microfone assim, botava aquele papelzinho amassado e fazia assim, o microfone fazia assim. E aquela irmãzinha desafinada, mas quando ela cantava, o pai estava com ela. O fogo descia da igreja. Tinha uma mulher que tinha passado por várias igrejas, e naquela tarde da bênção, eu não sei quem foi que falou da tarde da bênção para alguém, e começaram a trazer pessoas para nós. A tarde da bênção estava com a gente aqui na quinta-feira da Vitória. Eu lembro que tinha uma mulher em cadeira de roda, o marido botou lá no primeiro banco, uma menina, devia ter uns 19 anos, de fralda. Largou a mulher. Eu disse, tu vai ficar? Ela olhou para mim, eu não. Essas coisas de crente não é comigo. Ela que quis vir aqui. Eu falei, mas por quê? Ele, cara, eu já passei por todas as igrejas de Joinville. Acho que essa igreja vai me dar alguma coisa. Aquilo foi um baque. E naquele dia nós tínhamos trago um missionário de fora para
ministrar. E ele contou bastante testemunho, e eu já fiquei empolgado contando testemunho, e falei, amor, aquela mulher vai levantar. Ele, claro. Irmão, a hora que ele desceu, botou a mão em todo mundo, quer dizer. E eu sentei olhando assim, aí a Otávia lá atrás, nós cantamos musiquinha, pode montar, no final tu pode cantar. Aí a irmã Otávia veio, pegou o microfone, ele, irmão, eu tenho que ir embora porque eu tenho que estar na rádio tal hora. Ele saiu e deixou nós na metade do culto, foi embora. Daí enquanto a irmã Otávia estava cantando, a glória desceu. Eu olhei para aquela mulher, eu estava sentado, porque lá atrás a mulher, lá na igreja, a gente ficou tudo sentado no culto, né? Eu fiquei olhando aquela mulher e disse, Senhor, é tua filha. Aí o Senhor falou, tu ama ela? Eu falei, eu amo, velho, porque dom de cura é só para quem ama. Eu falei, mas eu amo ela. O Senhor então vai lá para ela ser curada. Quando a irmã estava cantando, chamei minha esposa, falei, esposa, coloca a mão nas pernas dela. A Lisandra colocou a mão na perna dela, a gente começou a orar. O que estava nela passou para a Lisandra caiu de joelho com dor. E a mulher levantou. 5 anos de cadeira, de roda, levantou, irmão. Deu 3h30, deu 4 horas, o povo foi embora, ficou eu, a mulher e minha esposa, o cara esqueceu. Quase 5 horas o cara chegou. Aí ele veio com a cadeira, quando chegou na cadeira a mulher estava de pé, esperando a porta da igreja fechar. Porque ela estava de fralda, como é que eu vou botar ela na rua? E ele pegou e entrou, ficou meio assim, botou ela no carro, não sei se ele estava drogado, levou embora. No outro dia de manhã, ele ligou para o presbítero que estava conosco, o presbítero Claudemir. 4 horas da manhã, ele falou, o que vocês fizeram com a minha mulher? Aí Claudemir com medo já, meu Deus, a mulher morreu. Ele, não, é porque depois de 5 anos, a primeira vez que eu vejo ela de pé fazendo café para eu trabalhar. Então isso é poder, querido. A presença de Deus. Irmãos, existem 2 formas de acontecer o milagre na igreja. Deus usa um agente, ou seja, o agente é quando eu preciso tocar você, porque o Senhor vai me usar, porque eu tenho o dom de cura, ou a pessoa tem o dom de cura e maravilha. Então, Deus vai impulsionar para colocar a mão. E tem um ambiente que ele desce, porque não foi eu que curei, não fui eu que botei as mãos, não, irmão. Foi o irmão Otávio que, enquanto ela cantava, a presença dele desceu. E quando a presença dele desce, irmão, eu orei por ela, mas eu fui até ela. Mas eu poderia, aonde eu estava, dizer, Senhor, eu estou curado, porque ele já estava na casa. E quando a presença de Deus está na casa, você recebe ela sentadinho. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi o dom do Espírito Santo, igual vocês estão assim, sentadinho. Ninguém botou a mão na minha cabeça. No meio do culto, eu canto, glória a Deus. O pastor muito sábio, o pastor de Deus, o Deus assim, ele foi batizado. Deixa, é o momento dele. Não vamos quebrar o momento dele. Só ajuda ele, bota ele lá fora e deixa ele se alegrar. O momento dele, irmão, quem é batizado no Espírito Santo pela primeira vez, tu nunca esquece a primeira vez. E tem os pastores que já quebram. Depois tu, né? A gente luta tanto para conseguir quando não consegue virar um balde de água. Não, tem que ter liberdade, tem que ter liberdade. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, Jesus, ele é o cabeça da igreja. É ele que determina para onde a igreja vem, para onde a igreja vai. Só o que mudou foi 2 coisas. Ó, primeiro, agora ele não está mais presente em corpo, ele está presente em espírito. Como é espírito? O Espírito Santo que mora dentro de mim e de você é o que faz a ponte. A palavra é a mesma, a ordem é a mesma, então só mudou a localização. Só mudou a localização. Antes ele podia palpar, agora ele está lá em cima. Mas o Espírito Santo ele vem e faz com que nós possamos ter intimidade e comunhão com ele. Verso 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Então eu tenho que entender que há uma ordem aqui. Querido, a maior falha de uma igreja é quando ela não entende a ordem de Deus. Porque a igreja ela tomou posse só de Marcos 16:15 e de pregar o evangelho. Não, a ordem não é essa. Há uma ordem antes disso. Qual é? Vá para Jerusalém para que do alto receba o poder. Primeiro eu tenho que receber poder para depois evangelizar. João 15:6-7 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, peço o que quiserem e será feito. Nisto será glorificado o Pai. Não, olha que coisa doida. Eu falo que sem Jesus não é jeito nenhum. Se eu estiver em Cristo, na palavra, o que é estar em Cristo? Estar em comunhão com Ele, não ter um empecilho. É aquilo que eu falei domingo, é morrer para mim, para as minhas vontades, para viver a vontade dEle. Deus não quer que você cante sobre Ele, Deus quer que você viva por Ele. Deus não quer que você pregue sobre Cristo, Deus quer que você viva como Cristo. Deus não quer que você sirva em nome de Cristo na igreja, Deus quer que você viva como Cristo viveria na igreja. Nós vivemos uma geração que canta sobre Cristo, prega sobre Cristo, canta sobre Cristo, serve sobre Cristo, mas não tem Cristo. Porque se tivesse Cristo, o Brasil já tinha mudado faz tempo. Provérbios diz que se o povo for corrupto, o governo será corrupto. Então não é direita, esquerda. O partido deveria ser do alto. Então, se eu estou em Cristo, andando em Cristo, peça o que quiser. Irmão, tem noção de que é pedir o que quiser? Não tem limite. Aí entra a fé que Jesus disse: olha, se você tiver fé do grão de uma mostarda, pedirá uma montanha para ela sair de um lado para o outro, e ela irá. Coisas maiores que eu fiz, Jesus disse, vocês vão fazer. Só que eu tenho que viver o que está aqui. Eu tenho que aprender a andar como está aqui. Tem um camarada chamado Padre Zezinho. Alguém já ouviu falar dele? Ele é antigo já. Ele é católico, né? Padre, né? E ele tem uma musiquinha que geralmente é uma didática teológica, que diz assim: um dia uma criança me parou, com caneta e papel na sua mão, me perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? E eu respondi: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentia. Eu não lembro mais. Só sei que acontece ali. Ao chegar no fim do dia, eu sei que eu seria muito mais feliz. Viver Jesus é o seguinte, cara: eu acordar de manhã, olhar no espelho todo dia e falar assim, olhar no espelho e falar: eu tenho que matar você. Tem que olhar no espelho e dizer: hoje eu vou te matar. Essa identidade miserável tem que morrer. Eu preciso de uma identidade nova. Eu preciso entender que tem lugares, ambientes que eu não posso ir porque eu tenho gatilhos que vai me ressuscitar o velho homem. Então eu tenho que olhar para mim todos os dias e dizer: cara, eu preciso morrer. Se a igreja estivesse preocupada com o arrebatamento, porque prega aí o arrebatamento, você que crê no arrebatamento, porque se nós vamos ler aqui, olha no 10 aí. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus,
por que estáis olhando para o céu? Em Jesus, que dentre de vocês foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Prestou atenção no que você leu? Está escrito aqui que alguém vai se arrebatar. Os anjos dizem assim: irmãos, está vendo esse cara aqui? Por que estão olhando? Mas fica tranquilo, porque vocês vão ser arrebatados. E depois os que ficarem vão ver ele voltar. Está escrito ali? É assim que está escrito? Não, né? Não existe um versículo bíblico que Jesus volta 2 vezes. Não tem. A doutrina do pré-arrebatamento, ela existe apenas 200 anos. É algo novo. Você não vai ver ninguém. Para você falar que Jesus volta 2 vezes, tem que fazer um malabarismo. A Bíblia é bem clara. Mateus 24, todo olho verá. Mas lá no 1 Tessalonicenses capítulo 3, que diz que primeiro nós ressuscitaremos em Cristo, primeiro os mortos que morreram em Cristo Jesus, e depois eu sim, no dia da vida dele. Pastor, e a tribulação? Bem-vindo seja a nossa tribulação. Não vai ter como fugir. A Bíblia diz em 1 Pedro que Deus nos guardará do dia do juízo. A tribulação vai ter, mas quem for de Cristo vai ser guardado. Você não vai perecer. Não vai. Os que estão em Cristo. João 15,6: se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas de 2024 para cá, muita gente está largando essa doutrina, que é uma doutrina que entrou no Brasil em 1972, porque os missionários americanos eles vêm com essa teologia do arrebatamento, e a maioria das igrejas brasileiras são pré-tribulacionistas, porque veio lá de trás. Mas estudando a Bíblia, o povo está vendo que não é bem assim, que não bate. Tem que fazer uma. Mas isso é assunto para outro dia. Então, querido, eu preciso entender a referência do capítulo 1, verso 8 para encerrar. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. O que eu tenho que ser? Deus nos chamou para ser o quê? Testemunha. Irmão, o que é testemunha? Testemunha é quem vê. É quem estava no local. E testemunha, ele faz o que o testemunho? A pessoa que é testemunha de um caso, o que ele tem que fazer? Relatar o que aconteceu. Agora, você fazendo uma alta avaliação assim, tem testemunha aqui no bairro? Porque se testemunho é quem relata, tem no bairro aqui. Quando você anda na rua, você vê por testemunho alguém relatando alguma coisa na rua? Não, né? Você vê gente que tem aparência de testemunha, porque domingo até as 4 horas está todo mundo igual na rua, mas depois das 4, irmão, a veste muda, o segurador do sovaco vem aqui e começa a infestar o bairro. Tem aparência de testemunha, mas não é testemunha? Não. Parece, mas não é. Testemunho relata. Testemunho, querido, quando você recebe um presente, lembra de quando você era novinho lá? Quando tu ganhava um presente lá, o que você fazia? Descia o espírito do Kiko em você. Não é assim? Descia o espírito do Kiko do. Max, eu tenho. Samuel não é assim? Eu tenho, é pretinho, Kiko. Porque ele ganhou, ele está alegre, está feliz.
Você andava com presente para cá. Para nós aí que era pobre, quando a mãe comprava Quick, como é que pode? Aí o povo jogando bola, chegava assim. Não é café não. Nescau. Quer um golinho? Não, só tem um pouquinho, por fora. Ele está o quê? Anunciando o que ele ganhou. Cara, nós ganhamos uma vida eterna. Nós estamos alinhados com ele 24 horas. Tudo que tu pedir em meu nome eu receberei. E quando a gente encontra alguém na rua e vê se você testemunha, e o Flamengo, como é que foi? Como é que foi seu dia? Como é que tá? Não testemunha nada, irmão. Ou seja, está vivendo para Cristo mesmo? Ou você já se ora, você se como você, olha só, irmão, não tem como você, lembra do teu cliente, eu vou encerrar aqui, não deu para chegar na metade aqui, mas não tem, querido, como você ser cristão e não falar dele, não tem. Aí olha como o mundo te enrola, a gente passa de segunda a sexta cuidando das coisas da terra, não, de segunda a sábado, aí domingo vem para a igreja, aleluia. Glória a Deus, Deus é abençoado. Não vai. A gente anda porque a gente está tão preocupado com problema, dívida, e a Bíblia em si, Jesus insistiu, cara, você é peregrino nessa terra, não se apega nisso aqui, descansa. Eu conheço pastores que se tivesse na nossa situação, o cara não dormia à noite. A obra não é minha, nem se ele quiser tirar alguma coisa, tem, se ele quiser tirar daqui, tem. A gente continua, a obra não. Deus não levantou, não depende de estrutura. Deus depende de você. O Evangelho está em você. Isso aqui é só um conforto. Por enquanto assim, né? O valor está matando, né? Então o Senhor está dizendo nessa noite, nesse estudo, que a igreja ela precisa ser testemunha. Os discípulos se tornaram apóstolos, testemunha, mas para isso eles tinham eles precisavam de uma coisa, uma chave: obediência. Qual é a obediência? Ir para Jerusalém. Lembra dos dois arruelas que estavam indo para o caminho de Mãos? Os caras se desviaram já que Jesus se entregou, os dois saíram indo para o caminho de Mãos. Era para ir para Jerusalém. Jesus aparece com os dois falando: onde é que vocês estão indo? As discípulos dizem: tu não sabe o que aconteceu com o nosso mestre? Morreu. Acabou. Aí Jesus, com aquela paciência, vai conversando com eles: vamos ficar por aqui, que está escurecendo. Aí na hora de partir do pão, ele falou: faz você o partir do pão. Quando Jesus levanta o pão, eles reconhecem Jesus some. Eles eu acho que nós temos que ir para Jerusalém. Aí eles voltam. Jesus ficou 3 anos e meio com os caras, e em menos de 2 minutos se desviaram. Só que por quê? Porque ainda não tinha neles o quê? O Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, ele vai ser enrolado pelas coisas lá fora. Quando você vê, você já está lá, ó, não tem problema, só um bolinho, está calor. Né? Desce redondo, literalmente, vai descer mesmo. Literalmente. Quando você vê, você já está pensando e agindo moralmente igual ao mundo. A igreja ela não foi feita para moralmente ser igual ao mundo. A igreja ela tem que ter a mentalidade do céu, não a mentalidade da terra. Então que nessa noite nós viemos aprender isso. Que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Pastor, eu que já falo em línguas, eu tenho que orar mais, eu tenho que orar o dobro, irmão. Você já tem o dom de língua, você já domina você mesmo, já edifica você mesmo. Agora você precisa ter dom para abençoar o outro. Tem gente que só quer o dom de línguas, irmão, dom de línguas, amém. O que tu vai fazer com o dom de língua? Qual a utilidade do dom de língua, irmão? Ele fica assim mesmo. Mas se você não falar em língua, até em português, em inglês, né? O povo está falando inglês agora, né? Então as músicas tudo em inglês agora. Não corrige nas pioreiras. Então, se você ora em línguas, busca o batismo. Dia 21 e 22 de março, a gente vai fazer aqui. Eu já agendei 2 pregadores para estar comigo aqui. Lá no Monte Deus, pela visão de 2 homens de Deus para estar com nós aqui. E se for de ti, eles vão topar
lá na hora. E não vão cobrar, porque eu não sustento mercadores. Meu irmão, tu cobra? Não, pastor. Não cobra, falei, é de Deus então. Porque se tu cobrasse, tu não, já teria encerrado o convite por aqui. Não, pastor, você me conhece. No dia 21, vou fazer um vídeo bem legal para a gente impulsionar na rede social. O tema vai ser Aviva-nos, Senhor. Então até lá, irmão, toda sexta-feira nós estamos subindo um monte para quê? Batismo do Espírito Santo. Fogo e glória. Não para a gente receber no dia 21 e 22, mas para você servir aqui, ó. O povo aqui que botava na cabeça. Ei, glória, recebe batismo. Deus te levantou para servir, cara, não para receber. Aleluia, vamos de pé. Deus te chamou para servir. Há muitos anos atrás, me arrastaram para um tal de café de pastores. Só fui uma vez também. A vida nossa cotidiana é muito ruim. Lá em Itajaí, eu vi um homem pregar lá, acho que Posto Luiz Hermínio. Ele disse algo que me marcou. Eu lembro que nós estávamos sentados numa cadeira, com vergonha, né? Sentado numa cadeira assim, à mesa. Aí, eu não conhecia quem era, né? O povo tudo vidrado assim nele, assim, né? Eu não conhecia ainda, né? Eu vim conhecer depois, eu fui ver na internet. Mas não conhecia, ele chegou para você todo lado nosso na mesa assim comigo, passou o quê aqui? Os caras tinham devorado um monte de coisa, uma vergonha, o povo lá conversando, um pedacinho de pão e um copinho de iogurte. O pessoal foi botando, parecia que ele se botando tudo, irmão, que era tudo de graça. Que vergonha, ele passou. O que aconteceu aqui? Eu queria me jogar na minha. Mas naquele dia ele disse assim, ó, é uma frase que eu carrego comigo: chamado é algo incrível, dado a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado. O chamado é algo incrível, dado a uma pessoa inadequada. Por que inadequada? Porque quem vai te adequar é Deus. Do teu jeito não vai funcionar, vai ser do jeito dele. E aquilo eu peguei para mim, porque eu nunca me achei adequado para nada. Pergunta para minha esposa, irmão. Até para dar o seu ruim, né, mano? Mas Deus faz milagre. Pela minha vontade eu queria estar lá. Deus sabe, irmão. Pela minha vontade eu queria estar no lugar de vocês. Eu não queria cuidar de mim. Eu queria estar cuidando do morador de rua. A comida veio embora, não se incomoda com ninguém. Não precisa amar ninguém. Mas quando Deus, não adianta, irmão, tu querer fugir daquilo que Deus te chamou. Se você tem algo, Deus ele vai te cercar, te cercar, te cercar. As coisas vão dando errado, tu vai querendo fugir e Deus vai te trazendo de volta. Não adianta, irmão, Deus tem um plano B para ti, não adianta. Tu fugiu do plano A e tem ele. Não adianta, tu fugiu do A e ele usa o plano B para te trazer de volta na presença dele. Por isso que eu amo a passagem lá, que diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Eu amo essa passagem. Então não adianta fugir. Se rende. A palavra adoração literalmente quer dizer se render. Quando você vê um ladrão apontar a arma e o cara levantar as mãos, ele está adorando, ele se rendeu. Jesus está apontando a arma da salvação para Deus à noite. Então se render. Oh, Senhor, eu estou aqui, ó. Irmãos, culto seja intenso. Por quê? Porque Deus só se manifesta aonde onde a sua presença é desejada. Se eu vim para a igreja e não desejar a presença dele, ele não vem. Ele vai na outra agora, que estão chorando mais, clamando mais, faz olha assim, eu vou nessa pequenininha aqui, ó. Tem 4 ali, mas o coração daqueles 4. Deus ama um lugar pequeno. Ama um lugar pequeno. Então lembra-te, Deus está falando para alguém aqui hoje, tu está fugindo. Fugiu do plano A, mas Deus preparou o plano B para você. Deus tem um plano para você. Então nessa noite, encerrando esse estudo aqui de João 1:8, o que eu tenho que fazer, pastor? Vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém. Pastor, é longe a passagem? Não, irmão. Jerusalém que eu digo, entra no teu quarto secreto, é para Jerusalém.
fecha a porta dentro de ti e fica lá até que do alto vem poder. Pastor, em casa não dá, então vamos para o monte comigo. Vamos subir o monte. Pastor, eu não tenho carro. Eu tenho. Cabe 5 no porta-mala. Tá tranquilo, irmão. Carro é para hora. Estou com uma ideia. Acho que o primeiro feriadão aí. Eu estou esperando pegar um feriado de sexta e sábado. Ou quinta, sexta e sábado. Eu quero ir para o monte na quinta-feira à noite e sair de lá só no sábado. Se tiver uns doidos para ir comigo, 3 dias lá. Pensa. Vai vir azul da fome, vai vir até a águia. Mas é ponto facultativo, né? Eu, ponto facultativo, trabalho, porque as crianças vão tudo lá para casa. Ponto facultativo para eles, para mim é pior. Para eles. Vamos ver. Então, que nessa noite o Senhor venha, vamos orar para que o Senhor venha resplandecer sobre a nossa vida. Que nós venhamos entender que eu e você somos a continuação dos evangelhos. Eu e você. Feche teus olhos, vamos orar. Nessa oração, eu quero chamar o pastor Júlio. Vem cá, pastor. O pastor Júlio vai orar e já vai despedir os irmãos. Glória a Deus. É uma bênção, né, irmãos? A gente está aprendendo. Que nem o pastor falou, já ouviu o que o pastor está falando, mas o homem sábio é aquele que ele ouve, irmãos. Eu convido você para estar na outra quarta-feira. Se tu tem um vizinho da direita, da esquerda, convide para estar junto conosco. Hoje nós convidamos bastante gente para vir, bastante gente falou que vinha, mas chegou na hora não vieram, mas Deus sabe todas as coisas. Se tiver a oportunidade da quarta-feira vocês continuarem, irmãos, é de grande valia nós estar juntos aprendendo a palavra de Deus, para que nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento e o nome dele é glorificado. Amém? Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Pai, te agradeço, meu Deus, por estar falando conosco, Senhor, através desse ensino, meu Deus, porque a tua palavra, Senhor, nos renova todos os dias, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos traz conforto para o nosso coração, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos traz alegria nos dias tristes, Pai. Oh, Senhor, a tua palavra, Senhor, nos traz coisas boas para a nossa família, Senhor. Abençoa, Senhor, cada filho Senhor que está aqui, Senhor. Abençoa os que não pôde vir, Senhor, na última hora, deu um imprevisto e depois está conosco, Senhor. Oh, Pai, abençoa cada um de nós, Pai. Leva cada um de nós para a nossa casa, para dar uma noite abençoada na tua presença, Pai.